trouxe a seguinte reflexão para nossa igreja hoje. Muitos ouviram. O texto começa já citando isso e lembrando que no último estudo eles já tinham ouvido e aí agora eles vêm e marcam um novo estudo bíblico. Então, entre outras coisas, nós podemos ver que sempre haverá mais pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus. Não importa onde você tenha ido, o que você tenha feito, falado, sempre haverá mais oportunidade para você falar de Jesus. Sempre haverá pessoas com inveja de você, com ciúme de você e tramando contra você, contra os ungidos, como eu escrevi aqui. E também Deus sempre abrirá novas oportunidades para que a gente possa desenvolver nossos dons, nossos talentos, nossos ministérios e outras oportunidades para servir a Deus de todo o nosso coração. Interessante nesse texto, aí nos primeiros versículos, é que eles queriam ouvir mais, né? Aí eles já tinham ouvido na semana passada, marcaram esse novo estudo bíblico, e eu penso, ou comentei com os irmãos via WhatsApp, que hoje nós estamos psiquicamente acostumados a ouvir a palavra de Deus, a ouvir as coisas de Cristo. Hoje, a cura do cego, o milagre que mais, vamos dizer assim, espetacular de Jesus, que é a ressuscitação de Lázaro, para nós soa de forma muito comum. Só que nesse tempo era totalmente diferente. A palavra de Deus causava tremor, temor, causava impacto no coração e na mente daqueles que estavam ouvindo. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para a gente pensar, sabe? Nós não podemos estar acostumados com a palavra de Deus. Sempre que a gente ouvir a palavra de Deus, a gente tem que, mesmo que isso aí eu já ouvi, igual as histórias que quando o pregador abre a Bíblia, isso aí eu já sei de cor, e no final os irmãos vão perdoar eles, como a história de José, né? E no final Jesus vai ser crucificado, e depois Jesus vai perdoar ela e tal. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que entrar no texto, a gente tem que clamar a Deus para que psicologicamente não venhamos a deixar o nosso intelecto influenciar na nossa espiritualidade. Rogaram que no sábado seguinte eles fossem falar a mesma coisa. Eu duvido se eu abrisse aqui o mesmo texto de semana passada, se alguém ia me olhar de cara, mas já falou isso semana passada. Só que nesse momento eles falam, não, volta aqui para falar a mesma coisa. Por quê? Porque o negócio era de tamanha grandeza que eles falaram assim, não deu para entender. E quantas vezes a gente ouve a palavra de Deus, não entende o que está escrito, ou entende mais ou menos e, tá bom, vou trabalhar. Quem faz a devocional antes do trabalho. Ou uma própria mensagem. Uma vez a criança veio me perguntar, a gente fala, né? Fala. Aí a criança veio me perguntar, mas como é que é a seita de Jesus? Assim, uma coisa que a gente está sempre falando, e aquilo para ele não era normal. Ele identificou que ele precisava de Cristo. Então, quando a gente ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja um texto já pregado ou algo que a gente já leu, a gente precisa pedir isso, rogar para que Deus fale algo novo, que nós possamos entender melhor aquilo que é a palavra de Deus, que é muito profunda. Seguindo, podemos não lembrar do que comemos alguns dias ou o que ouvimos no domingo passado, né, na mensagem, mas assim como os alimentos dos dias anteriores nos trouxeram saúde, força, né? Eu acho que se eu não tivesse comido ontem, né, hoje eu não ia conseguir fazer tanta coisa, com aquela machadinha ali na mão, né, velho? A gente destruiu uma árvore inteira, ainda começou a destruir a outra, mas tô até com os calos aqui, ó, se a polícia parar hoje eu posso dizer que sou trabalhador. Mas assim como os alimentos nos trazem saúde física, a palavra de Deus nos traz saúde espiritual.
por mais que você não lembre do sermão de semana passada ou anterior a eles trouxeram a edificação para o seu corpo, porque esse é o objetivo da palavra de Deus. Devemos estar sempre prontos a ouvir a palavra de Deus, pois Ele tem sempre uma palavra para o nosso dia, seja ele qual for, no dia mau, no dia bom, no dia chuvoso, no dia de sol, no dia que a gente tem dinheiro para pagar as contas, no dia que não tem dinheiro para pagar as contas. Deus sempre tem uma palavra para a gente, sabe por quê? Porque Deus não está morto. Apenas um Deus morto ou uma crença em um Deus morto é que a gente pode aceitar que Deus não fale. Mas se Deus está vivo, se Ele está no céu, se o Espírito Santo mora dentro de mim, se Jesus ressuscitou e não voltou a morrer como Lázaro, eu preciso ter um relacionamento com Deus de tal forma que eu consiga ouvir e tenha liberdade para falar com Ele no meu dia a dia. Então nós devemos buscar não só ouvir, como eu escrevi ali, mas também falar com Deus. Os falsos irmãos, aí eu poderia levar até amanhã falando só dessas coisas, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Sempre houve, sempre haverá os falsos irmãos. Sempre haverá o joio no meio do trigo. E Jesus já disse isso, até o fim da igreja, vocês vão ter que conviver com esses irmãozinhos aí mais ou menos. E é interessante que a gente vai ver que eles sempre fizeram fofoca, sempre fizeram, inventaram calúnia, sempre causaram intrigas entre os irmãos. Você viu a saia, né? Você viu o cabelo? Você viu o pastor não chegou atrasado? Você viu lá o tesoureiro? A irmã fulano estava, chegou atrasado na igreja. E assim sucessivamente. A bateria na igreja, né, um tempo atrás, vocês sabem que não podia ter bateria na igreja, que bateria era do diabo. Né? Então, sempre essas pessoas vão estar causando intriga, às vezes direta e até indiretamente, causando, até nos confrontando. Uma vez eu tive que retrucar uma pessoa, porque ela falou, não, mas pastor não faz isso. Eu perguntei, você deu aula em qual seminário? Porque no seminário que eu estudei, ninguém disse que eu não podia fazer isso. Pessoas sem base bíblica, sem relevância social, espiritual, se é que a gente pode dizer assim, sempre vão estar falando, mas você é crente? Mas crente não pode fazer isso. Outro dia eu falo que crente não podia ser flamenguista para mim, né? Mas, graças a Deus que sou Flamengo. E tem uma mãe que se chama Tereza, como disse a música lá. Mas interessante que o texto ele vai citar mais ou menos quem são essas pessoas. No caso aqui, mulheres religiosas. Sei que a maioria aqui é mulher, mas mulheres religiosas, honestas e os principais da cidade. Pulando o mulheres e generalizando, colocando pessoas religiosas e honestas. Religiosas, como eu falo para as crianças, são aquelas pessoas que fazem sempre as coisas do mesmo jeito. Religiosamente, ela tem o que dizer não. Tem pessoas que você vai conversar e mesmo se ela tiver que falar sim, ela fala não, mas sim, tá. Ela não consegue dizer sim, tudo para ela é negativo, não vai dar certo, deixa para depois, não, isso daí, não, isso aqui. Pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade são religiosas, até são honestas, mas que chega com um jeitinho mansinho e quando você vê está te dando uma rasteira e eu vou pular logo, senão eu vou acabar falando o nome de alguém que ultimamente está pisando no meu carro. Hoje, com essa política de tolerância, as pessoas fazem ainda pior, assumindo cargo de liderança, retrucando a palavra de Deus e todos que comungam com que confrontam com as suas crenças, com as suas doutrinas e que não se humilham diante dela. Se é uma coisa que eu aprendi depois que eu entrei para a igreja, é que a gente tem que se humilhar diante de algumas pessoas. Pessoas que não valem nada, pessoas que, sabe, dá vontade de se orar, não, Deus, leva logo essa bênção aí, ou manda, né? Tem gente que Deus não vai levar mesmo, mas dá vontade de falar, Deus,
manda logo lá para o inferno, vai ficar fazendo hora extra aqui, ou então leva logo para o céu. Porque as pessoas são assim, elas até que você se humilha, elas ficam de nariz em pé, te olha daquele jeito, mas depois que você faz uma gracinha, que você mostra para ela que você não vai brigar com ela, que você não quer briga, que você é humilde, que você não está nem aí porque ela acha que é importante ou que deixa de achar, as pessoas mudam com você. Todas as igrejas que eu passei, inclusive a que eu faço parte hoje, encontrei pessoas assim. Pessoas altamente soberbas, pessoas altamente perdidas dentro da igreja, que de uma forma ou de outra são o joio, né? São falsos crentes, mas que, a meu ver, a melhor forma para conviver, ou para permanecer, ou para dar continuidade no meu ministério, é me humilhar diante dessas pessoas, que também não me custa nada, porque esse exercício de humilhação, de humildade, também faz parte do cristianismo. Então, se ele é um abestado, eu é que não vou me abestalhar de ficar discutindo, de ficar brigando. Então, irmão, valeu, tchau. Vai com Deus, então, se Deus te quiser, tu vai também com o outro lá que não é de Deus. Mas, enfim, por último, a Bíblia vai falar que os irmãos estavam cheios de alegria e do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo. Irmãos, o que nos enche de alegria e do Espírito Santo não são os irmãos, os falsos irmãos, ou a aceitação no seio de uma igreja. Eles acabaram de ser excluídos, excomungados, como diz uma outra classe religiosa. Eles foram expulsos, e a Bíblia diz que eles estavam alegres por causa disso. É como se alguém falasse assim, a partir de você está excluído da igreja. E a pessoa, graças a Deus, tem uma ilustração antiga que fala assim, que a pessoa queria comprar uma roupa para ir na igreja, porque na igreja só o pessoal andava de roupa, e ela nunca conseguia comprar roupa para ir na igreja, e ela parou na porta sempre vinha e parava na porta da igreja e ficava olhando a roupa das pessoas bonitas entrando na igreja, até que um dia a pessoa parou do lado dessa pessoa e falou assim, eu vejo que você está sempre aqui olhando para a igreja, né? E aí ele falou isso, ele falou assim, eu queria muito ser membro dessa igreja, queria muito entrar nessa igreja. E aí a pessoa falou para ele assim, não se preocupa com isso não, que eu também não consegui não. E sabe quem eu sou? Eu sou Jesus. Ou seja, às vezes é melhor a gente até ser expulso dos lugares de onde Jesus seria expulso, de onde os discípulos foram expulsos, do que a gente está, às vezes, vamos dizer assim, comendo, bebendo, dando glória e festejando, num lugar onde Jesus não estaria. Então, a nossa alegria, ou a nossa unção plena do Espírito Santo, ela não pode ser vinculada à membresia de uma igreja. Até porque hoje tem uma classe aí também que é os sem igreja, desigrejados, né? Pessoas vivem, fazem lá os seus estudos, nem sei como que eles estão cuidando da sua fé, mas que não vão à igreja. E ainda, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Não é isso que a Bíblia diz? A alegria do cristão não é se parecer com eles, identificá-los e deixá-los para trás, como Jesus fará na sua volta. A nossa alegria, quando a gente conhece pessoas como essas, pessoas falsas, pessoas que não merecem um pingo de consideração, é de nos afastar delas. E os discípulos fazem questão de não levar nem a poeira, nem o pó do lugar onde eles comungam. Por quê? Porque para não se contaminar. Sabe, eu não quero nem ter cheiro dessa igreja, eu não quero nem ter cheiro desse tipo de gente.
embora a gente ainda tenha que permanecer no meio do joio, a gente não pode se deixar influenciar por essas pessoas. E por último, o que nos enche de alegria é o Espírito Santo, é a obediência, a fidelidade e a devoção. Eles estavam felizes porque eles cumpriram o que o Espírito Santo de Deus os outorgou, o que Deus mandou ele fazer. A nossa alegria deve ser por isso. Não, eu estou aqui porque Deus mandou vir aqui. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque Deus mandou fazer. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque é isso que Deus quer para a minha vida. Porque a pior coisa, vem aí na conclusão, a última frase que eu escrevi, é quando a pessoa trai a ela mesma. Sabe, você pode não ser fiel a uma doutrina, a uma igreja, você pode não ser fiel até a Deus ou a palavra de Deus, mas a você precisa ser fiel, porque quando você se trair, não resta nada de você. Então assim, isso é uma frase de Augusto Cury, que ele diz: aquele que é infiel para consigo mesmo terá uma dívida impagável. Você precisa ser fiel primeiro a Deus, primeiro a você, para que até você consiga ser fiel a Deus. Você precisa se amar, você precisa se enxergar, como a gente ensina para as crianças, né? Como princesa, como príncipe do Senhor. Você precisa não se deixar corromper por coisinhas e intrigas, me mandou embora da casa dela, então para mim, a partir de hoje, morreu. Nós precisamos estar firmes, incorruptíveis, como o texto que a gente leu antes. Tentar ser incorruptível mediante as circunstâncias que nos cercam hoje. E lendo lá de trás para frente, no mundo existem dois tipos de pessoas: as que são do bem e as que são do mal. Não existe meio termo. Existe sim pessoas que são do mal, mas fazem boas coisas. Até Jesus vai citar o samaritano, para quem não sabe, né? Quando Jesus vai dizer que até os samaritanos cuidaram do outro. Então os samaritanos, sendo pessoas ruins, fazem coisas boas, mas muitos bons, vamos dizer assim, crentes, né? Pessoas que do bem, não fizeram o bem que se esperava delas. Então Martin Luther King também disse que o que incomoda ele não é a ação do mal, que as pessoas que fazem mal, mas sim o silêncio dos que são do bem, ou das pessoas boas. E por último, precisamos discernir em que lado nós estamos. Pessoas dispostas a ouvir, pregar e rejeitar a palavra de Deus, ou pessoas invejosas? Não. Seguindo direto. Quem nós somos? Pessoas dispostas a ouvir, pregar, rejeitar a palavra de Deus? Pessoas invejosas, ciumentas e contra os ungidos? Ou que veem oportunidades para desenvolverem um ministério, seus dons e seus talentos em cada oportunidade de sua vida? Seja lá quem for as pessoas que nos cercam, quem for a igreja que nós estamos, qual for a oportunidade que nós temos, Deus quer nos usar. E depende de cada um de nós ser ou não ser usados por Deus. Depende de cada um de nós escolher: eu quero ser do bem, mesmo que eu não consiga fazer boas coisas hoje. Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar visão, unção, vai nos dar entendimento para sermos bons e fazermos boas coisas. E também, é claro, fica aí a oportunidade para quem quer ser do mal também fazer as coisas ruins enquanto há tempo, porque no final dos tempos, no fim do mundo, só haverá dois caminhos: um do bem e um do mal. Cada um vai seguir e vai continuar fazendo aquilo que escolheu fazer hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma contribuição?